nós vamos falar bastante sobre isso. Kelly, hoje é um dia que vou passar o programa inteiro aqui no celular, porque várias fontes já foram acionadas, a gente já tem algumas respostas e já tem inclusive um caminho, tá? Eu prometo aqui ainda ao longo do Segue o Fio trazer uma informação mais precisa sobre a busca do novo técnico do Inter. E claro que a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu ontem. Sem dúvida alguma, a gente está muito ansioso pelas informações que vão pipocar ali no celular do Vaguinha. Hoje, Vaguinha, tu tá liberado para ficar o tempo todo conectado aí nas tuas redes. Qualquer informação, tu nos interrompe e traz aqui no Segue o Fio. E tu, Munari, que tem a dizer? Bom dia, o futebol gaúcho se repete, né? O Grêmio perde, joga mal, o Inter perdeu, jogou mal, o Inter demite técnico no meio do ano. As coisas seguem iguais no Rio Grande do Sul. Só um pouquinho, tu acha que não tinha que demitir o treinador? Nós vamos falar sobre isso ao longo do programa. Não é o treinador, é mais do que o treinador, é uma sequência, é um processo que se repete no Inter. Muito bem, vários comentários já estão chegando, já tem mais de 1000 pessoas conosco ao vivo, simultaneamente, aqui no Segue o Fio, no YouTube de GZH. Te inscreve para receber as nossas notificações e deixa o teu like a partir de agora. Temos muito a debater sobre essa crise que vive a dupla Grenal. Quebrei a cara muito feio, né, no jogo de ontem, porque o que eu vi 4 meses depois, ou 3 meses e meio depois da eliminação do Inter para o Juventude no Campeonato Gaúcho, foi um Inter pior e um Juventude melhor. Ou seja, a diferença, ela ampliou em relação aos dois times. E eu vi o Inter mais do mesmo, sem inspiração, sem criação, sem preparo físico, sem nada. O Inter não tinha absolutamente nada no jogo, foi facilmente dominado pelo time do Juventude, repetiu os mesmos erros e mais do que isso. E aí eu acho que foi o motivo da demissão ontem mesmo. Uma apatia do seu treinador, né? Que pelo menos nos últimos jogos, ou antes do jogo contra o Vasco, pelo menos, tinha envolvimento, tinha sangue, estava ali preocupado com alguma coisa. Ontem, à beira do gramado, ele e o Lute não sabiam o que faziam. Depois do gol do Juventude, demorou 15 minutos para fazer uma alteração, que foi colocar mais um centroavante e ficou esperando, né, que a Nossa Senhora do gol, né? Eu ouvi essa expressão ontem, maravilhosa. Esperando o gol cair do céu, do gol um acidental. pênalti, numa bola na mão aleatória em um jogador do Juventude, e eu espero muito mais do técnico do Inter. Então a decisão da direção, ela precisava ser imediata e ela foi tomada de forma assertiva. Talvez alguns colorados aí vão comentar, não, Vaguinha, tinha que ter demitido muito antes. Eu tinha a convicção de que uma eliminação para o Juventude teria que demitir o treinador, mas a direção foi mais rápida e demitiu por conta disso tudo que eu coloquei aqui. O Inter, eu falei no começo, né? O Inter se repete. É o 4º ano da gestão Alessandro Barcelos. É a 4ª vez que chega no meio do ano e o Inter troca o treinador. 2021 começa o ano com o Ramires, perde o Gauchão, cai na Copa do Brasil. Aí vem o Aguirre com a tentativa de resgatar na Libertadores. O Aguirre cai para o Olímpia. Aí o Inter começa com o Medina, de novo perde o Gauchão. Cai na Copa do Brasil, vem o Mano para tentar ganhar a Sul-Americana. O Mano não consegue, cai para o Melgar, faz um bom brasileiro, aí fica, perde Gauchão, cai na Copa do Brasil, é demitido, vem o Cudê para a Libertadores. O Cudê até leva o Inter à semifinal, mas não consegue avançar para a decisão. Fica, perde Gauchão, tá caindo na Copa do Brasil. É isso aí. Deixa eu terminar. Mas o que está errado nessa lógica? Deixa só eu terminar. O treinador não deu a resposta, tá fora. Tu quer continuar com ele até quando? Tá, vamos continuar então. Aí agora demite o Cudê e vai em busca de um próximo treinador, que é o próximo culpado. É uma gestão do Alessandro Barcelos, falou tanto em profissionalismo, né, em fazer coisas diferentes, de mudar o que o Inter tinha antes com o outro grupo político, ficou muitos anos no clube, mas é mais do mesmo, né? É o que faz a velha cartolagem. Então o Inter segue repetindo-se nele mesmo. Vai escolher agora o próximo treinador que vai ser o culpado do fracasso para ser demitido e segue os dirigentes. Só uma pergunta, o Cudê tinha que continuar no Inter, na tua opinião? Não continuar o trabalho. Eu acabei de dar um retrato de 4 anos. Mas o retrato todo mundo sabe, Munari. O retrato todo mundo tá vendo, não precisa tu fazer recuperar histórico. Tudo isso que tu falou, desculpa, mas todo mundo sabe. Tá, eu quero saber a tua opinião. O que o Inter vai fazer de diferente? Tinha que demitir ou não tinha que demitir? O que o Inter vai fazer de diferente para não acontecer de novo? Tu pode responder minha pergunta? O que o Inter vai fazer de diferente? Qual a tua opinião, comentarista Cristiano Munari? A minha opinião... Teria que demitir o Cudê ou não? A minha opinião é o seguinte, o planejamento do Inter para essa temporada foi feito todo ele pelo Eduardo Cudê.
O Inter tinha... Tu tá me respondendo com uma pergunta. Tá, então deixa eu falar. Porque Eu tô- É que assim, eu não vou chegar aqui e dizer que tem que demitir treinador, tá? Por Porque quê? eu quero pensar além disso. Vamos lá. O Inter chegou aqui... Nós temos um problema pra resolver Vamos lá, pra sábado. vamos lá. Tu quer resolver Pois todos é, os o problemas problema do para Inter? sábado, quando o Inter tem o Valência como centroavante, o Valência é da seleção equatoriana, e o Inter vai contratar o Borré, da seleção colombiana, o Inter sabe que vai ficar o mês da Copa América sem centroavante. Aí o Inter contrata o Alário, que vinha um ano sem jogar. Nossa, no mês que o Inter precisava do Alário, o Alário tá machucado e não joga. Que surpresa. Nossa, quem poderia imaginar que isso iria acontecer? O Cudê bancou isso sozinho? Ok, então o Cudê bancou isso sozinho, a culpa é dele. O Magrão bancou, o Felipe Becker bancou. Quem é que bancou esse planejamento? Tu acha que foi? O Tu acha Inter que, tinha o tu acha Arangues. que esse é o Eu único acho que ele problema faz do parte. Inter? Não, o Inter Tu acha faz- que esse é o único Putz, problema do citando Inter? eu não terminei. Faltou Valência, faltou Borré, o Alário se machucou. É por isso que o Inter não tá jogando bem. Deixa eu falar Tá, contigo. gurias, É vamos, esse? vamos, É que vamos assim, organizar se eu, isso aqui eu só vou ficar rapidinho. gritando aqui, eu vou Não, falar é isso. sobre meus argumentos. Muito é bem, diferente. olha só, Tu não consegue responder a minha pergunta, Vamos fazer Munari. o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos abrir 3 minutos extras pra gente não se perder no tema, no horário e no tempo. Munari, vamos responder objetivamente. Tu acha que o projeto deveria Obrigado. continuar ou não? É que eu acho exatamente que esse vício de ficar trocando treinador, só trocar o treinador, pra mim não resolve. Então tem que cair a estrutura. Tem que cair o Magrão, tem que cair o Felipe Becker e começa do zero. Porque só a história do treinador. Vamos lá, o Bahia, que gastou mais que o Inter em reforços, perdeu o Campeonato Baiano pro Vitória, caiu na semifinal da Copa do Nordeste pro CRB. Tem que demitir o Ceni. Tem que demitir o Ceni. Agora- Aí o Ceni ficou e hoje tá 1 ponto do Flamengo no Brasileirão. O Voivoda, há 2 anos... Agora tu respondeu. Além da demissão do Cudê, tu queria a demissão do Becker e do Magrão. Ou cai todo mundo ou não cai ninguém. Ótimo, agora tu tem uma Porque resposta. é muito simples, simplesmente vai lá e joga o treinador. O Fortaleza, 2 anos atrás, terminou o Brasileirão, primeiro turno na lanterna. Segundo turno, com o Voivoda, continuou e classificou para a Libertadores. Era normal demitir o cara na lanterna. O Cudê foi eliminado pelo Era Juventude e demitir. continuou e não deu solução. Era normal Esses demitir. Não, foi exemplos, demitir em esses março. exemplos que tu citou do Rogério Ceni e do Voivoda, eles melhoraram o time, Mas Munari, eles pelo tiveram amor de tempo pra Deus. melhorar. O Inter estava 5 jogos sem ganhar. 5 jogos é razão para demitir? Talvez seja. Mas assim, eu acho que o erro não é só o Cudê, é uma estrutura. Ninguém mais mexe. Aí eu concordo contigo. Então Acho que concorda comigo. tem vários Pra problemas, mim, não é só o Cudê. Teria que cair todo mundo. Tá, mas só pra gente Vai tudo, entender. ou não Ontem, cai. depois da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ele não deu a entender de forma alguma que mexeria na sua direção de futebol. E isso não deve ser alterado. Não vai acontecer. Tá, não vai acontecer. Agora, o Barcelos já tem um perfil desse novo treinador que deve trazer, Vaguinha? Munari, vocês têm ideia disso? Eu trouxe a informação ontem após o jogo de 3 nomes que têm ótimo trânsito no estádio Beira-Rio. Roger Machado, Paulo Pesolano e André Jardine. Tá? André Jardine renovou agora com o América do México. Ganha muito bem por lá e é cotado para assumir a seleção mexicana para disputar a Copa do Mundo. Tá praticamente descartado esse nome. Paulo Pesolano tem contrato com o Real Valladolid. E Roger Machado é um dos nomes preferidos, sim, pela direção do Internacional. Só uma pergunta, mas a informação tua que interessa para a direção o André Jardine? A direção tem interesse? Não é essa a informação. A informação é: André Jardine possui um bom trânsito no estádio Beira-Rio. Pois é, Agora, curioso. não sei se o Inter tentou, se já tem a informação de que é muito difícil, isso eu não sei. O André Jardine é adepto do jogo de posição, né? Que exige um bom tempo para colocar em prática, que o Inter tentou com o Ramires, que não deu certo, depois desistiu porque disse que era muito difícil de colocar em prática, sem tempo e tal. O Inter tem um jogo a cada 3 dias. Os caras foram pensar no André Jardine para colocar o jogo dele em prática sem tempo para treinar. Então, esses caras estão pensando, vai dar muito certo esse planejamento. Vai Tá, dar muito certo. bem. Daqui a pouquinho eu quero ouvir mais sobre esse tema de Eduardo Cudê, esses nomes que estão ventilando já aí para assumir o comando técnico do Internacional. O primeiro técnico que recebeu o contato do Inter, que isso, Vaguinha? Me explica. Então, essa é a informação que eu estou trabalhando desde as primeiras horas da manhã. Só para que as pessoas entendam, o César pode me ajudar, porque o César foi dirigente de futebol e sabe como a banda toca, o Munari também, porque trabalha com isso. Nunca fui dirigente. Foi Mas- dirigente o Munari? Não seria dirigente. mas é repórter e Não, sabe sim. como Eu é que imagino, eu ia manter treinador em situação ruim e ia apanhar muito de vocês. sabe como é que a banda toca nesse momento de procura por treinadores. Nunca um clube vai e consulta apenas um técnico. Certo, Kelly? Sim. Esse é o momento onde as lideranças políticas do clube conversam, se define ali 2 ou 3 nomes de preferência, e eu já citei aqui, porque recebi ontem à noite a informação sobre Roger Pesolano e sobre Jardine, e afinando essa busca, eu descobri hoje pela manhã
que o primeiro nome sondado, e essa vai ser a palavra que eu vou utilizar, sondado, procurado e sondado pelo Internacional foi o nome do técnico Roger Machado. E aqui vai uma informação. O Roger não foi ontem à noite com a delegação para Caxias do Sul. O Roger ficou em Porto Alegre, ele tem residência aqui, ele ficou aqui e hoje pela manhã ele iniciou o deslocamento para Caxias do Sul. Eu não sei se esse contato ele foi via telefone ou se ele foi presencial, mas poderia ter sido presencial porque aqui ele estava. Então o Inter fez uma consulta ao Roger. E eu vou aqui repetir, Kelly, muito provavelmente outros nomes foram procurados também pela direção do Inter, que está afinando a busca e que a partir de hoje à tarde irá definir. Tem uma situação que para mim já começa a se desenhar, que eu não acreditava ontem, que é Pablo Fernandes, técnico do Sub-20, treinando o time no sábado contra o Juventude em Caxias. A ideia inicial era ter um técnico porque, entre aspas, o Inter não estaria abandonando a disputa. Sim. Não que esteja com um técnico do Sub-20, mas se tu tem um técnico onde tu quer criar um fato novo e tu tem um técnico novo, tu pode entrar na disputa, né? Não que ele vai resolver os problemas, mas animicamente isso pode mudar. Então já começa a mudar um pouco esse cenário, porque todos os técnicos citados, Pesolano, Jardine, que são difíceis, mais Roger Machado, eles estão empregados. Sim. Então é difícil que eles saiam neste momento e cheguem aqui amanhã para dar um treino e comandar o time no sábado. E especialmente o Roger, que é o técnico do rival do Inter. Esse cenário tu esquece, tá? Esse cenário do Roger Machado tu esquece. Com o Roger Machado, se ele vier, vem Paulo Paixão. O Paulo Paixão é o preparador físico, campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo Inter, com uma identificação muito grande. Ele tem um trânsito ótimo, excelente no Grêmio também. Enfim, o Paulo Paixão é uma sumidade. Ele está acima de qualquer dúvida, de qualquer discussão, especialmente para resolver um problema da questão física. Então, essa é a informação. O primeiro nome procurado foi o de Roger Machado pelo Inter. Ou até porque a história de tentar um treinador rápido pro fato novo, né? A última vez que o Inter tentou um fato novo antes de jogar contra o Roger, tomou 5 num Grenal, né? Então acho que tem que procurar um treinador pensando num trabalho a longo prazo. Assim, falando pelo Roger, tá? Eu acho... Tu não vai botar a culpa no Odair Helman aqui pelo 5-0. A culpa da direção que demitiu o Aguirre 3 dias antes do Grenal, né? Era a solução, um fato novo. Demite o treinador e bota tudo a conta no treinador. Se tivesse o Aguirre, ia ser 3-0. Não sei, não aconteceu. Eu sei que demitiu o treinador 3 dias antes e tomou 5 no Grenal. Se eu fosse o Roger... Na véspera do Grenal, acho que não tinha que demitir mesmo, depois, não tinha necessidade. E depois o que aconteceu com aquela direção, né? Teve mais 4 treinadores no outro ano e caiu para a segunda divisão. Trocar treinador sempre dá certo. O Roger, se eu fosse o Roger, eu não aceitaria. Porque eu acho assim, o trabalho do Roger hoje ele é muito bem avaliado, não só por nós no Rio Grande do Sul, como pelo Brasil inteiro, no Juventude. Juventude maior que o Inter. Ele terminando esse ano no Juventude, ele vai terminar um ano de recuperação da carreira dele com um trabalho muito bom, bem visto por vários clubes. Ele sai do Juventude agora... Não, mas é só para completar essa. Ele sai do Juventude agora e vai para o Inter, ele vai fazer uma aposta parecida com o que fez o Carpini. Saiu do Juventude, foi para o São Paulo, se queimou, tá no Vitória agora. Muito obrigada, Munari. Mas não compara, eu vou abrir bastante espaço aqui pra gente falando nessa manhã, Ele tá comparando gente. o Roger Machado com o Carpini. Saiu do Juventude bem, foi pro Clube Grande. Amarelo, deu. Amarelo pro Vaguinha e pro Munari. Ô, Vaguinha, não quero te suspender hoje. Moral, tô contigo. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da barbearia La Máfia, todos lá nos acompanhando. Estão nos acompanhando nas TVs lá da La Máfia. Um abraço pro Gui, pro Fabrício, pro Marquinhos, pro Vags, pro Gasmão. O movimento do Bustos tem que ser de fechar em direção ao Vitão. Já. E um aqui. O mercado, na hora, ele pensou. Passe. Começa de segundo amarelo pro Munari. O dele tá errado. Eu não acho que ele errou a cobertura. Não, ele errou totalmente a cobertura. Isso, o movimento corporal dele tá errado. A gente discutiu bastante. Ele dá a volta pra fora. Pode usar o próximo. O movimento corporal do Busto tá errado. Munari amarelo. 1 minutinho sem falar agora. Segundo amarelo pro Munari. 1 minutinho sem falar, estão se passando por aqui. Demais só mesmo, comigo agora, vergonha. Agora próximo tema é só eu. E o próximo tema, inclusive, faz sentido o Vaguinha falar, porque ele não conseguiu falar nesse momento, no erro do Juventude. O CCD e o Munari
Não calaram a boca por aqui, ficaram falando o tempo inteiro, a gente já entendeu. O pessoal, inclusive, está dizendo aqui que a falha do mercado também tem que correr junto com o atacante, a galera concordando com o Munari. Depois, Bustos e Mercado falharam no posicionamento, são mensagens do Vinícius Silveira e do Eduardo Silva. Obrigada por estarem conosco aqui no Segue o Fio. Nosso próximo tema por aqui é o Ener Valencia. Tá contando já o cronômetro ali, ó, pro Munari ficar suspenso, 1 minutinho sem falar? Passa rapidinho, daqui a pouco ele já vai estar contribuindo aqui com a discussão de novo. Vamos falar da volta do equatoriano, Vaguinha, a importância dele no jogo de ontem. Ele não fez uma grande partida, né? Não fez uma grande partida porque não existia organização para a bola chegar com qualidade para ele. Mas o movimento ofensivo do Inter, ele muda completamente com a presença do Valencia. Ele dá opções, ele se apresenta, ele tenta se antecipar. É importante a gente ressaltar aqui que a zaga do Juventude ontem foi uma zaga reserva. Wagner Martins está dando azia em omeprazol. Eu não fecho os olhos para a realidade do meu time. Né? Quando o meu time perde, tá mal, eu fico assim. Mas pelo que eu tô vendo, o Grêmio na zona de rebaixamento não deixa seus torcedores preocupados. Então, eu tô preocupado. O torcedor do Grêmio é otimista. O torcedor do Grêmio está tendo tempo neste momento para soltar letrinha no Inter. Olha aqui, que se ocupem com isso. Quero te dizer uma coisa, já tá rolando o fio ali, ó, pro nosso primeiro tema, a produção não quis nem esperar. Vamos falar dessa derrota do Inter pro Rosário Central nesse primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana. O que tá pegando, hein, Vaguinha? Sobre o jogo, o resumo do Inter nos últimos, 6 jogos, 5, 6 jogos, ou até mais do que isso, porque se a gente pegar aí os jogos que o Inter ganhou, também não foi bem contra Corinthians e Grêmio. Então, é o resumo do Inter, né? Um time que... E aqui não tem cobrança nenhuma pra cima de quem comandou o time, né? Do Pablo Fernandes, né? Não, Pablo não tem nada a ver com isso. Por favor, né? É mais do mesmo, é um time sem envolvimento, sem sangue, sem raça, sem determinação, um time indolente, indiferente pro jogo, sem criatividade, sem inspiração, sem transpiração, tem nada o time do Inter, absolutamente nada. Vai, Vaguinha, deixou a gente nervoso aqui. Atenção, agora pela primeira vez recebo a confirmação de uma fonte que é muito importante. Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Olha! Tá? Essa é a informação. Durante toda a madrugada houve a negociação e Roger Machado é o novo técnico do Inter, está vindo para Porto Alegre. Opa! Está vindo para Porto Alegre. Ele não vai para o Rio de Janeiro, ele vem para Porto Alegre com toda a comissão técnica, tá? Além do preparador físico Paulo Paixão, os outros integrantes, eu não sei os nomes, tá? Mas outros integrantes, pode me ajudar aí, Munari, se conseguir descobrir, mas muito provavelmente analista de desempenho, algum outro profissional. Assistente técnico que ele trocou no ano passado. Com contrato, atenção, com contrato até dezembro de 2025, tá? Era a informação que a gente já estava trabalhando, mas que faltava uma confirmação. O Inter deve fazer o anúncio nas próximas horas da contratação de Roger Machado. E é isso. Roger Machado é o novo técnico do Internacional. Bom, a gente vai ter que abrir mais espaço por aqui, por isso já está contando um novo fio com um tema que não estava previsto, mas a gente precisa seguir falando nesse assunto. O Vaguinha traz aqui no Segue o Fio, em primeira mão, que Roger Machado está fechado com o Inter para assumir o comando da equipe. É uma notícia que ele acabou de receber no celular dele. Eu quero saber como é que chega essa notícia aí para os colorados. Vaguinha, tu pode começar. Dá um alívio saber que nessa quarta-feira, logo depois dessa derrota para o Rosário Central, o Inter fecha com seu novo treinador? Dá um alívio, sim. Sem dúvida alguma. A gente tem, a partir de agora, embora todo mundo já estivesse trabalhando com essa possibilidade do Roger, agora a gente tem a confirmação. Tem a confirmação do retorno desse baita profissional, que é o professor Paulo Paixão, que está, né, acima de qualquer discussão. É um cara que tem, além de tudo, competência no trabalho. O professor Paulo Paixão é um cara que traz para o Inter algo que eu sinto, que é uma aura extremamente positiva, né? Professor Paulo Paixão, muito competente. E a gente, a partir de agora, tem novo ânimo, porque o Roger é o organizador de time. O Juventude fez um bom jogo ontem contra o Atlético Mineiro com reforços. O Juventude foi lá, mesmo cansado, conseguiu emparelhar o jogo no segundo tempo.
buscou o empate ainda no primeiro tempo. Enfim, dentro de casa o Juventude é um time muito forte, fora de casa ainda não mostrou tanta força, mas a gente sabe as peças que tem o Juventude e as peças que tem o Internacional para o Roger trabalhar. Ele precisa remobilizar esse grupo de jogadores. Só o técnico, e aí eu fecho com o Munari, só o técnico não é o problema do Inter. O problema do Internacional é algo muito maior do que o treinador. Mas essa mudança já dá uma mexida, o profissional que está lá já sabe quem é o comandante, a forma mais ou menos como ele trabalha, e que o Roger tenha sucesso agora vestindo as cores do Internacional. Munari, Roger fechado com o Internacional, o que trará esse novo comandante ao time, ao clube? Acho que o primeiro desafio do Roger, e aí é junto com a direção, é já definir o planejamento para esse começo de trabalho. Vai ao Rio com o time principal, com o time titular, no meio desse desgaste físico e sequência de jogos, ou já começa preservando o time para jogar contra o Rosário Central uma final na terça-feira no Beira-Rio? O histórico recente do Inter é de não conseguir virar confrontos ou definir confrontos bem no Beira-Rio, né? Acho que só o River dos últimos, 7, 8, só contra o River o Inter veio em desvantagem e conseguiu virar e a classificação. O Rosário Central vai jogar fechado, vai ser um jogo difícil, o Beira-Rio cheio, esse clima tenso, assim. Então acho que o primeiro desafio do Roger é definir esse planejamento. Eu definiria, assim, mesmo sendo um jogo importante, Brasileirão e tal, eu colocaria um time reserva no Rio e faria essa semana aí de preparação para uma final contra o Rosário Central. Guilherme Marques, analista de desempenho. Adailton Bolzan. O Adailton foi jogador do Juventude e saiu muito cedo daqui, foi jogador da Seleção Brasileira Sub-20, profissional que tem que estudou na Espanha. O Adailton jogou na Itália, né? Me ajuda. Eu acho que futebol italiano. Futebol italiano. Futebol italiano, ele jogou por lá, é um cara que tem um conhecimento também de futebol muito interessante. Ele é auxiliar técnico. Que está vindo com o Roger Machado. Exato, né? Além do Paulo Paixão. Guilherme Marques, analista de desempenho, Adailton Bolzan, auxiliar técnico, e outro auxiliar técnico que é o Rodrigo Schinalli, tá? Então são 2 auxiliares técnicos, um preparador físico e um analista de desempenho. Esses são os nomes. Então assim, o Alan Patrick vai ter o treinador que um jogador como ele quer. O cara monta o time para esse jogador. Até eu tenho dúvida se depois se Borré e Valência vão acabar jogando juntos com o Roger, mas esse camisa 10, o Alan Patrick, esse cara tem lugar sempre no time do Roger. Então assim, ele vai ter o treinador que ele quer, que ele precisa. Aí depende dele. Bom, a gente tem mais um tempinho para falar de Roger por aqui. Rapidinho. O Roger, ele não pode simplesmente chegar aqui e olhar quem tecnicamente está mal e pegar e tirar do time. Não. Missão do treinador é recuperar jogador. Então, uma das primeiras missões que o Roger tem é pegar as referências técnicas do time, Alan Patrick, Ener Valencia, o Borré tá voltando, chamar esses caras e dizer, gente, eu preciso de vocês. E é missão dele. E ele vai ser cobrado por isso. Ele tem que ajudar esses caras a recuperar o bom futebol. Eu até quero saber como é que ele pode ajudar nesse sentido de fazer que a dupla engrene de uma vez. Bom, primeiro que, não sei se é coincidência, tá? Mas depois da entrevista que o Cudê deu sobre o Oscar, depois do jogo contra o São Luís de Juí, o Alan Patrick fez assim, ó. Caiu demais o futebol dele. Então chama ele para uma conversa, gente. Alan, tu é o nosso 10, irmão. Vamos ajudar. Uma coisa de dar confiança, assim. Claro. O mesmo vale pro Valência. Valência, tem algum problema aqui? O que eu posso te ajudar? Qual é o posicionamento que tu gosta de jogar? Vamos tentar ajustar aqui, vamos fazer... O Roger não joga com 2 homens de frente, né? Esse é o primeiro ponto. Dentro de campo é o primeiro problema que ele vai ter. Mas, enfim, recuperar a autoestima dos jogadores. O Alan Patrick, ontem eu falei na jornada, eu tenho uma admiração enorme pelo Alan Patrick, mas ele parece um veterano em campo. Não tem força para driblar, não tem arranque, não tem, sabe, não tem inspiração, não tem transpiração. O Alan Patrick parece que não está suando dentro de campo. Guris, olha só um minutinho. O Roger Machado deixa o comando técnico do Juventude. Esta é a publicação de agora no site oficial do time da Serra. E na nota, o Esporte Clube Juventude informa que o Roger Machado está deixando o técnico de treinador da equipe principal. Junto a ele, deixam também o estádio Alfredo Jaconi, o preparador físico, Paulo Paixão, e os auxiliares Adailton Bolzan e o Guilherme Marques. A equipe toda que está vindo para Porto Alegre, como bem nos informou, com exclusividade o Vaguinha aqui no Segue o Fio. O Juventude agradeceu o trabalho, o empenho dos profissionais ao longo desses últimos meses e vai indicar quem será
o novo treinador alviverde nas próximas horas. Então o Roger fechado com o Juventude e no print aqui, né, na nossa tela, já tá, não tá. Já não tá outra coisa. É, tá outra coisa aqui, outra coisa, aqui pra gente, mas na já tela. tá outra agora assunto. sim, ó. Agora sim, a galera que tá vendo de casa já tá vendo aí a publicação do Juventude de forma oficial de Roger Machado deixando o comando da equipe jaconeira. Sobre essa eliminação, o Inter assumiu o risco. O Inter correu esse risco que foi calculado. Aliás, mais do que calculado, ele foi projetado. Por quê? 2 jogos antes do primeiro mata-mata contra o Juventude, o que a gente ouviu do próprio treinador, do Kudê? Tá na hora de, em outras palavras, né, focar nos mata-matas. Aí o Inter rifa 2 jogos no Campeonato Brasileiro contra Fluminense e Vasco, vai para o primeiro mata-mata da Copa do Brasil contra o Juventude, perde, demite o treinador, não tem outro técnico pronto. Um clube da grandeza do Inter não tem um treinador pronto para assumir no outro dia ou 2 dias depois, e não venham me dizer que a convicção era no Roger, porque não era. Não, claro Tanto que não. que o Inter foi buscar outros nomes e informações confirmadas pelos próprios treinadores, ou pelo menos um confirmou, que foi o Sérgio Conceição, que foi procurado. E aí o Inter abandona as Copas. Ao ir com um técnico interino, e nada contra Pablo Fernandes aqui, tá? Ao ir com um técnico interino, o Inter abandona a competição antes dela começar. Aliás, abandonou o segundo jogo de Copa do Brasil, né, abandonando a competição, e depois vai para uma Copa Sul-Americana, no primeiro jogo, no jogo de ida, rifando o jogo. Além da incompetência, então, para encurtar a história, tem aí uma pitada muito significativa de prepotência. De quem diz o seguinte: vamos lá jogar sem treinador, porque nós vamos ganhar. E a prepotência, o resultado no futebol é queda, é eliminação, é vexame. Então o Inter colheu aquilo que plantou. Essa relação que o Vaguinha faz nesse momento com a prepotência é a grande verdade disso tudo que nós estamos falando. É a coisa mais certeira que eu ouvi nos últimos tempos. Quando a gente brincava, Vaguinha, quantas vezes tu viu falar no Palácio dos Enfeites? Existe uma arrogância curiosa e não justificada, né, Vaguinha? Não é justificada, não tem cabimento. E é exatamente esse ponto. O Inter não conseguiu nunca fazer o diagnóstico correto do que estava construindo. Nunca conseguiu. Não, nunca. Assim, Deixa eu te interromper só um pouquinho pra gente abrir mais um fio aí de 3 minutos, porque esse assunto vai render mais tempo, e aí o Munari consegue comentar com tranquilidade, e depois eu leio alguns colorados aqui no nosso chat. Vai lá, Munari. eu acho que o ano inteiro do Inter é marcado por isso, né? Desde o confronto contra o Juventude no Gauchão, o Juventude é um time de Série A que tá fazendo uma boa Série A, né? Não por acaso o Roger foi contratado, e o Inter tratou meio que aquela semifinal assim como se fosse um time do interior daqueles de Série C, Série D. O Inter vai no primeiro jogo lá, empata contra o Juventude em Caxias, e meio que o ambiente foi assim, nossa, empatou no Jacone, que absurdo, como se o Inter tivesse que ir no Jacone e patrolar o Juventude. Aí quando foi eliminado pelo Juventude, não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Quando voltou do tempo parado, foi enfrentar o Belgrano, que era o jogo que o Inter perdeu a chance de classificar direto na Sul-Americana, também não teve mesmo, foi jogar em Barueri, não se preocupou em levar um jogo para um lugar que fosse ter torcida, não pensou assim, pô, vamos jogar contra os caras uma decisão. Aqui tu lembra de algo que pra mim ontem o Vaguinha falou isso na jornada, a gente brincou aqui ontem com o negócio do playoff, todo mundo fala o playoff e o Vaguinha disse, vamos parar de onda, né? Repescagem. É repescagem, né? É repescagem. Aliás, o Inter era para ter sido eliminado da Copa Sul-Americana no jogo lá no Jacone. E o Inter só não foi eliminado porque o Fabrício fez uma defesa milagrosa No fim do jogo. contra o Delfim. Era pro Isso Inter já estar fora da Copa Sul-Americana. Então o Inter foi eliminado na repescagem de uma competição que não é do tamanho do Inter. E ainda assim existe arrogância na construção do grupo. Mas desculpa, eu só queria... Não, porque sim, é isso aí. hoje eu até vi uma matéria, o Diverio escreveu o playoff. Que playoff? O Inter foi segundo num grupo que não tinha condição nenhuma de ser segundo. E isso é que me chama a atenção, porque existe no Inter, no conceito, no centro do Inter, uma ideia de que toda ação é intocável. Como se fosse assim uma coisa... Não, já que a diretoria do Inter fala, acabou, tá certo.
E não tá, né? E lembra que como foi o segundo também, tratando a Sul-Americana desde o início, como assim, a Sul-Americana é a competição menos importante, a gente quer primeiro o Brasileirão, as 38 finais, a Copa do Brasil, a Sul-Americana é essa ideia. E o Inter não tá em condições de tratar a Sul-Americana. O Inter primeiro, no início do ano, tratava o Gauchão como um super importante. Aí depois meio que desdenhou da Sul-Americana. E isso que o Vaguinha falou do jogo de Rosário, eu tenho certeza. Entre eles, o assunto foi, a gente não vai tomar uma goleada, porque o Rosário Central tá mal, no Beira-Rio a gente recupera. Só que o Inter não recupera contra ninguém no Beira-Rio, gente. O próprio, voltando um pouquinho ainda com o Cudê no comando, o próprio não consumam merda, respeitando a nossa audiência, que o Cudê utilizava muito, era uma tentativa, ali era uma tentativa de calar a opinião pública que estava vendo o que estava acontecendo e prevendo essa fiasqueira que se repete competição após competição. A arrogância e a tentativa de calar e esconder os fatos. E o não consumam merda, que era do Cudê, tinha a assinatura de quem comanda. O presidente nunca citou a frase, mas sempre assinou aquilo que foi dito pelo técnico Eduardo Cudê. Então, a tentativa de alerta por parte da opinião pública, e aqui eu estou falando, imprensa em geral, torcida em geral, influencer, pode me chamar de influencer, eu não gosto desse termo, tá? Mas torcedor, e aqui eu me posiciono como torcedor, nós tentamos alertar que a fase era ruim, que as coisas não estavam acontecendo, que a arrogância, a prepotência estava imperando dentro do Esporte Clube Internacional e houve uma tentativa de calar essa voz, com o não consumam merda. Bom, aqui a gente não vai calar a voz de quem está nos mandando mensagem, quem está participando aqui no nosso chat. O André dos Santos Tomé da Cruz diz: bom dia, pessoal. O Inter, na verdade, sempre teve só um culpado pelos fiascos, o senhor Alessandro Barcelos. O Paulo Costa: Vaguinha, esse grupo nem Guardiola conseguiria fazer jogar futebol. O Martim Caetano Gugel: sem valsa no que vem, pessoal, para não dar azar. Rogério Fontana: Vaguinha, o Vaguinha não está sabendo interpretar o planejamento colorado. Com uma competição a menos, sobra mais tempo para cuidar do gramado. E o Eduardo Rezer... Falar, cara, sobre isso. Muito bom o gramado do Beira-Rio ontem, né? Para um gramado que estava condenado, talvez a gente tenha que sair do Beira-Rio porque não estava bom o gramado. Vai, me impressionou como estava bom o gramado ontem. E o Eduardo Rezer, para fechar por aqui... irônico. Vamos falar a verdade, o Inter achou que passaria com facilidade em ambas as competições, contra o Juventude e contra o Rosário. Arrogância, prepotência, e o futebol pune esse tipo de situação e o Inter está sendo punido. Que sirva de lição, que sirva de lição. Eu queria, não sei qual é o próximo... O próximo tema é o trio Alan Patrick, Valência e Borré. Tá, é que na verdade é uma pergunta que eu queria provocar aqui, que pode até ser em cima desse tema. Então já abre contagem, por favor, para acabar logo. Não, mas aí eu vou ter que passar para o próximo tema, porque já são 10h18 da manhã e a gente está recém... Abre contagem. 10 minutos do primeiro tema. Os dois, porque tem a ver com o Roger também. Tá, então abre a contagem aí para a gente falar do trio do Inter, que a gente quer entender se Hoje vai nós só aparecer mais, quando vai aparecer mais. Borré, Valência e Alan Patrick, e a gente ainda tem uma sonora do Alan Patrick para rodar, mas abre aí. Não, é que a gente pode fazer só um tema de 30 minutos falando de ontem. Porque a gente isso aí. tem outros assuntos aqui no nosso planejamento. O do Grêmio, nós tivemos uma proposta de ser só um tema. Manda no outro dia de noite. Tu quer mudar o programa hoje de manhã? A gente tem um grupo ali que planeja. Quando quiser 1 hora de um assunto só, tu pode sugerir. Só eu senti um pouco de críticas. Ela não levantou o cartão ainda. A discussão para mim é outra, tá? A discussão é a seguinte. Nós, e eu falo nós, o conceito, o contexto esportivo do Rio Grande do Sul, Nosotros. torcedores, nós tínhamos uma ideia de que o Inter havia construído um grupo de jogadores infalível. Certo ou errado? Infalível não existe infalível. Não. A análise. A análise inicial era de que era um grupo muito bom. Isso. Muito bom. Um grupo muito forte bom. para enfrentar todas as competições. Isso aí, eu tô com Vaguinha. Eu ainda acho que o grupo é muito bom. Foi essa leitura que se fez em relação às contratações do Inter. A pergunta: erramos? Não, eu ainda acho que o grupo é muito bom.
O Borré é bom jogador. eu não acho mais O Valência grupo é bom bom. jogador. O Alan Patrick é bom jogador. Bruno Henrique é bom jogador. O Maurício, que estava aí, saiu e é bom jogador, faz Então falta. tu acha que perde por quê? É tudo bom jogador? Por uma série de circunstâncias. Teve a enchente, teve a volta, teve o problema com o trabalho do Munari. Eduardo Cudê, não andou. O Bustos é bom trocou o jogador? treino. É bom lateral. Tá Não é aí bom o lateral, Alário. O Bustos não é bom lateral. É bom lateral. Não, ele não é. Sabe por que ele não é bom lateral? Porque eu aprendi na escolinha, no Secob, ali na Vila Ipiranga, quando eu comecei, que o lateral tinha que saber cruzar uma bola para a área. Então ele não pode ser considerado um bom lateral se ele não sabe cruzar uma bola para a área. Ponto. Ele não é bom jogador. Acabou a discussão e tá fazendo biquinho. Biquinho para ganhar aumento. Por quê? Por que ganhar aumento? Ele tem um contrato com o Internacional, aí ele quer ganhar aumento. Não consegue fazer um cruzamento para a área. É bom jogador? Não, não é bom jogador. Bruno Henrique é bom jogador? Bom jogador, não é bom jogador. Para qual time? Pra qualquer time. Não, pro Inter ele não é bom jogador. Bom. Ele não desarma, ele não arma, ele não passa, ele não cruza, não é bom jogador. Próximo. Vamos lá, mercado. Mercado é um jogador que sabe se posicionar, mas não tem mais força e velocidade. Vitão. Tá na curva descendente. Vitão. Vitão tá com a cabeça em outro lugar. Arangues, esse. Esse. Tá, Thiago Maia. Bom, se o Flamengo facilitou a saída dele, tá explicado por que facilitou tanto. Fernando. Bom jogador. Alan Patrick. Bom jogador. Sem força. Valência. Muito bom jogador. Borré. Completamente descompromissado o Valência. Wesley. Borré ontem se dedicou. Wesley. O Wesley também dois jogos bons, 3 jogos bons e onde não conseguiu driblar um jogador. Então eu tô começando a achar que a gente errou quando a gente pediu a queda do Cudê. Se o time é tão ruim assim, não era problema do treinador. Não, é que Tem a ver tu com- não Não é, errou. os jogadores Não, são tu ruins. não errou. Os Não, tu não jogadores são errou. ruins. Tu não errou porque tu não queria a queda do Cudê. Então tu não errou. os jogadores são todos Tu não ruins, errou, não era tu culpa do queria a treinador. continuidade do Cudê. É óbvio que tem culpa do treinador. Os jogadores são ruins. Tá. Não O vou dizer que treinador, todo mundo é ruim. entregaram a chave do clube pro treinador. Amarelo pro Munari e pro Vaguinha. Se todo mundo é ruim. Primeiro, porque eles não estão respeitando o tempo. Segundo, porque eles não debatem o tema proposto pela produção. Então, Qual era já o tá tema? amarelado. Desculpa, nos Era o perdemos. trio, Valência, Borré e... sei lá mais quem é, Alan Mas Patrick. a gente acabou falando, eu acho Falaram um pouco. que o trio, Kelly, Ah, mas o trio... não funcionou ontem Não, junto. mas E existe uma expectativa em cima desse trio. Assim, já que o assunto é o trio ele tem que estar dentro de uma engrenagem. Não pode ser o trio pelo trio. Claro que o torcedor, e ontem eu falei que, nossa, o trio, Alan Patrick, Borré e Valência, completamente desentrosado. Isso aí. Aí tu pega um jogador que não tem envolvimento, que foi o Ener Valência no jogo inteiro ontem, sabe? Vou ficar esperando a bola aqui no meu pé e vou tentar resolver quando ela chegar. Eu vou com os nossos consagrados para a gente falar um pouquinho mais da volta de D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Internacional. Retorna ao clube agora com uma posição diferente, né, Vaguinha? Como é que vai ser assim a atuação do D'Alessandro nessa posição de diretor executivo? Então, o André Mazuco, que vai ser o diretor executivo próximo à direção, tá? Desculpa, executivo é o Mazuco, né? O D'Alessandro é esportivo. Isso, diretor mesmo. esportivo. Então, o Mazuco cuidando de questões burocráticas, de contratações, e o D'Alessandro mais perto do campo, né? Auxiliando ali o Roger, conversando com o elenco, né? O elo, direção, campo. Direção, comissão técnica, né? O D'Alessandro, apesar da passagem que teve pelo Cruzeiro, é inexperiente ainda, né, nesta função, mas ele conhece o Inter. E é isso que importa. Ele conhece a importância, o peso que tem essa camisa do Internacional. E eu acho que ele tem uma primeira missão. A primeira missão do D'Alessandro, e eu não tenho pretensão nenhuma de estar aqui ensinando o D'Alessandro, né, obviamente, mas eu acho que a primeira missão, a primeira tarefa dele é identificar, conversar e identificar depois quem é que está afim do esquema. O Inter tem 18 jogos para fazer na temporada, é pouco se a gente analisar o calendário lotado de outros clubes, e ele tem que identificar quem é que está afim, quem é que está com a cabeça no Inter, porque ele sabe a importância que tem isso, da identificação dos profissionais de campo com o Esporte Clube Internacional. Então, para mim, essa é a primeira missão, e o D'Alessandro eu acho que já vai começar a trabalhar. A apresentação oficial é na segunda-feira, com o retorno ao CT Parque Gigante,
mas eu acho que ele já começa a trabalhar e começar a identificar essas situações. Tu vê que aparecem aí as imagens da despedida do D'Alessandro, né? Aquele jogo contra o Fortaleza, que foi algo organizado, uma grande festa no Beira-Rio. E aí aparece ali, o treinador nesse jogo foi Cauã de Almeida. Interino, porque o Inter tinha demitido o Medina e ainda foi antes da chegada do Mano. Então o D'Alessandro saiu do Inter nesse ambiente que ele está chegando, né? De um clube que está sempre em transição, né? Tá toda hora recomeçando um trabalho, terminando um trabalho, não consegue dar sequência a nada. E essa é a missão dele, é colaborar para que o Inter finalmente consiga ter um trabalho longo para conseguir resultado. É mais fácil conseguir resultado se conseguir um trabalho longo, se fortalecer esse trabalho. E essa parte do Davi é muito importante, aqui é a questão que faz muito a gestão de elenco, né? Que foi algo que foi uma das falhas no trabalho do Cudê e do Magrão, porque justificou a direção que os problemas de jogadores e comissão técnica, relacionamento, foi determinante para romper o trabalho. Então, o trabalho do Davi é tentar evitar que isso aconteça com o Roger, para ajudar nessa relação, para que o Roger possa se preocupar só com o campo. Hoje o Vaguinha toca num ponto que para mim é prático, que é identificar quem quer ou quem não quer. E me parece que tem um ponto aí que é muito importante, que é tu dar corpo a um ambiente relacionando com o torcedor. O torcedor do Inter largou, né? Não tem uma identificação no Inter. E com o D'Alessandro, o torcedor retoma alguém que... Então tem um fator anímico junto ao torcedor. Já com a esperança de que possa ir mais gente ao estádio no contra o Cruzeiro. Né? Porque o D'Alessandro representa esse elo. A atual diretoria do Inter e os jogadores do Inter, eu sempre pergunto qual é o grande ídolo desse time do Inter. E a resposta normalmente do Colorado para mim é o Rocher. O Rocher chegou há 7, 8 meses. Não, chegou um pouco mais, chegou em outubro do ano passado. 1 ano. Esse é o ídolo do Inter hoje. Então tu coloca agora uma figura. A comparação não é perfeita, mas serve. É o efeito Renato no ambiente do Grêmio. O Inter coloca no ambiente do Inter. Vamos falar um pouquinho do Borré, minha gente, que está de volta, vai ficar à disposição aí para o jogo contra o Cruzeiro. É um retorno importante, o jogador está recuperado de uma lesão muscular e eu quero saber o que dá para esperar nessa reta final de ano do Borré, hein, Vaguinha? Ele vai conseguir virar essa página de não entregar tudo o que se esperava dele? Eu recebi uma informação um pouquinho antes de entrar no ar aqui, que o Borré será titular como centroavante no Inter. Opa! E que o Valência começa o jogo no banco de reservas. Importante essa informação, né? Se nada mudar, sim, né? Porque agora a gente tem um fato novo, que é a entrada do D'Alessandro. Acho que ele tem pouco tempo para trabalhar. Não sei se ele vai conseguir entrar na mente do Ener Valencia para, sei lá, e conversar e tentar. Também não sei se é esse um objetivo, mas a ideia inicial, e o treino de hoje será com portões fechados, mas a ideia inicial é Valência no banco de reservas com o Borré de centroavante. Tá? Eu acho que, se eu não me engano, vai ser a primeira oportunidade que o Borré vai ter de jogar como centroavante... Com o Roger? Sozinho com o Roger? Sozinho, porque contra o Botafogo joga... no primeiro jogo do Roger contra o Botafogo... Ele joga mais pelo lado. Não, ele mantém o 4-1-3-2 do Cudê, não mexe e faz Borré e Alário no ataque. Uma dupla. Então, pela primeira vez, o Roger vai testar essa informação que eu recebi, tá? O Borré como um homem de referência e o Valência tá realmente muito afetado, que a questão psicológica dele, e o Roger vai dar uma segurada nele. Até para evitar que o ambiente do jogo contra o Cruzeiro comece já carregado. Bom, né? Pelo menos o D'Alessandro tem essa experiência de ser um estrangeiro vivendo aqui e sentindo em alguma medida a pressão e a cobrança da torcida. É claro que o D'Alessandro ele se tornou um grande ídolo, não estou comparando o D'Alessandro com o Valência, mas eu estou falando dessa questão de adaptação. De alguma forma o D'Alessandro pode ter essa conversa... Claro. Falando que eu já estive no teu lugar, exato. Eu fui um estrangeiro que morou aqui. E até de entendimento do torcedor, né? O Dali pode dizer o seguinte, olha só, é assim mesmo. É assim mesmo, a torcida é assim, não vai mudar. Se tu te entregar, dedicar dentro de campo, der a resposta, pelo menos de envolvimento, essa torcida, se tu tiver numa má fase, ela vai te absolver e vai te apoiar. Agora, se tu tá mal tecnicamente e se tu não consegue nem demonstrar interesse,
e identificação com a camisa, aí não tem quem te abrace. Talvez o D'Alessandro consiga, nesses primeiros dias, conversar. Não sei se é esse o objetivo do D'Alessandro. Deveria ser, tá? E a outra informação que eu tenho é que o Alan Patrick, não sei se é tema, desculpa. Vamos ver. Senão a gente bota aqui junto. Não, acho que não é. Tá, o Alan Patrick tá treinando normalmente, mas não joga contra o Cruzeiro. Essa é a Nem informação banco? que você- Talvez no banco, mas acho que não. Tá, então não tá escalado o Acho que time. não. Do meio pra frente, Tabata, Gabriel, Carvalho, Wesley e Borré. Isso. Aí vamos ver se o Tabata ou o Carvalho é quem vai jogar pela direita. E o Fernando tem chance de começar já também. Mas aí com o Thiago Maia ou Acho com o que, Bruno Henrique? acho que Fernando e Thiago Maia. Foi uma boa atuação, uma atuação consistente do sistema defensivo do Inter. Num jogo onde a gente pôde perceber, e aí eu quero a opinião do meu amigo Cristiano Munari, para saber se ele concorda. Num jogo onde a gente viu o trabalho do Roger. Tá? A gente cobrou tanto a semana, né, que seria a terceira semana cheia de trabalho. A gente viu o Inter, sim, mais forte fisicamente. Claro que a comparação foi com um time que teve 2 jogos no meio do caminho, e teve um jogo extremamente desgastante na quinta contra o Boca, e o Cruzeiro veio para cá com 7 jogadores que começaram o jogo contra o Boca na quinta-feira e nitidamente veio para morcegar o jogo aqui. Mas a gente viu um Inter forte em todos os aspectos. No físico, no mental e na técnica, no conjunto, no coletivo. E por isso o Inter foi superior e venceu esse duelo contra a equipe do Cruzeiro. Acho que o estádio sentiu, a torcida sentiu a segurança do time dentro de campo. Depois de muito tempo, eu vi o Beira-Rio cantando sem desconfiança. Eu vi o Beira-Rio com o Inter vencendo o jogo por 1-0, sem medo de sofrer o empate. Então, as coisas começam a se ajustar. Agora sim, eu acho que tem aí trabalho do Roger e, claro que é o início ainda, mas eu acho que a perspectiva ela é positiva daqui para frente. Foi um bom jogo do Inter. O jogo todo foi bom, né? Eu acho que o segundo tempo melhor. No primeiro, o Cruzeiro ficou muito com a bola, não criou quase nada. Acho que teve 2 situações de gol apenas. O Inter teve chances mais claras. Né? Uma cabeçada do Borré. Esse lance aí, ó. Que o Bernabé cruza a bola na cabeça, ele tá sozinho e podia escolher um dos cantos, né? Ele acaba cabeceando em cima do Cássio. Mas o segundo tempo do Inter foi ainda melhor, que o Inter encurralou o Cruzeiro no começo do segundo tempo, empurrou o Cruzeiro para trás, não deixou o Cruzeiro ter a bola. Às vezes é bom a gente ter cuidado quando a gente olha os dados, né? Se tu olhar o dado de posse de bola do segundo tempo, no geral o Cruzeiro teve mais que o Inter. Mas até fazer o gol, o Inter amassava o Cruzeiro. Ali pelos 10, 12 minutos, era 70% de posse de bola. Quando fez o gol era 62%. O Cruzeiro não conseguia passar do meio de campo. Aí depois que saiu o gol do Borré, sim, o Inter aí recua um pouco, deixa o Cruzeiro trabalhar um pouco mais a bola, mas também sem levar perigo pro Rocher. Foi um bom jogo nesse sentido. O Inter conseguiu pressionar o Cruzeiro, criou chances, né? O Borré, até esse gol tinha errado chances, assim, que a gente ficava pensando, poxa, mas de novo? De né? novo? Tá parecido com o Valência. E ele fez o gol mais difícil, né? O lance que ele faz o gol é a finalização mais difícil, que é uma bola que ele pega de primeira num cruzamento do Tabata. O Tabata também foi muito bem. E aí a gente já vai criando, eu sei que vai ser um dos tópicos, né? A volta do Alan Patrick, porque pelo que o Tabata jogou ontem, ele não sai do time. E aí, será que vai ser o Gabriel? Esse é um debate mais pra frente, mas acho que vai ser por aí a discussão. Ontem foi a primeira vez que Fernando e Thiago Maia jogaram juntos, abrindo o meio-campo. Só para deixar claro, Wagner, foi a primeira vez porque quiseram, já tiveram à disposição juntos, tá? Não sei. Já jogaram juntos. Não, eles já jogaram com o Fernando como zagueiro. Um zagueiro. É. Então não botaram porque não quiseram. Porque não quiseram, não. Porque faltou confiança no zagueiro pelo lado esquerdo. E também era outro sistema, né? O Inter jogava antes com um volante Não, mas fixo e outro adiantado. Eu não tô colocando aqui como uma crítica ao Roger, é que parece... Não, o Roger não teve. com certeza não teve os dois à disposição. Com certeza, só que o Fernando e o Thiago Maia, eles não atuaram outras vezes pelo Inter por escolhas do antigo treinador. Mas é que era um outro sistema, né? Não tem um sistema. Era um volante só e um outro que jogava como meia adiantado. Agora ou não tem forma dupla. Da mesma forma que Borré e Valência não jogaram juntos ontem dois volantes. Quando o Inter contratou os 2 volantes, eu tenho certeza que o Inter contratou 2 volantes. É isso que eu quero dizer. Aí cabe o treinador ser inteligente e dizer o seguinte, eles são melhores que os outros, jogam eles.
E realmente, Mas é que a ideia era e outra, realmente muda o sistema. Ontem a gente viu a diferença que é abrir o meio-campo com o Fernando em relação ao Rômulo, com todo respeito, né? Não tem nem comparação. O Fernando é um jogador de outro nível, de outro quilate. Ele simplesmente tomou conta do meio-campo. Ele dominou o jogo, ele foi o melhor jogador em campo. O início da jogada ali, aquele passe, foi muito importante para que saísse o gol depois, né, na sequência. É isso que eu digo, a facilidade para jogar, a bola chegou no pé dele, dá o tapa para frente. E todos os lances, ou quase todos os lances, o Fernando domina ou desarma já para frente. Já quebrando uma linha. Né, Vaguinha? É vertical, assim, ó. Foi bonito de ver o Fernando jogando ontem, tá? Foi o melhor jogador em campo. Então, enfim, eu acho que ontem eu saí do Beira-Rio com uma segurança de que o Inter não cai para a segunda divisão. Podem estar pensando, que exagero. Não, o Inter não cai para a segunda divisão. E ali na frente, quem sabe, né? Se a gente continuar assim, se o espírito for esse, o coletivo ajustado, as peças individuais elas vão aparecer, né? O destaque individual vai aparecer e o Inter vai subir na tabela. Eu não sei se vai dar tempo de buscar uma Libertadores, mas eu acho que aquela insegurança se foi. Vamos lá. Sobre Alan Patrick. O Alan Patrick bem fisicamente, rendendo, correndo. Aquela resposta do Roger que a gente colocou aqui. Puxa vida. Eu não tinha um papel, uma caneta aqui para anotar. Mas andando em campo, né? A expressão que ele utiliza com os jogadores andando em campo, desempenhando em campo, acho que andando em campo. Se o Alan Patrick conseguir isso, joga o Alan Patrick, né? Porque ele é melhor que todos. Tá, mas quem sai? Bom, sai qualquer um. Não é quem sai. Não, se o Alan Patrick estiver bem, sai qualquer um. Não, vamos debater. Eu tiraria. Ou o Gabriel Carvalho? Não, eu tiraria o Bruno Tabata. Eu tiraria o Bruno Tabata pro Alan Patrick jogar por dentro. Porque eles trocam muito de lugar, né? Os dois, né? O Gabriel e o Tabata. Mas o Tabata ontem... aparece num espaço vazio por trás do lateral, quando o Gabriel puxa aqui. Eu acho que pode funcionar Gabriel Carvalho e Alan Patrick, e pode funcionar Alan Patrick e Tabata. Assim, eu não gostaria de ver o Gabriel mais no banco. Porque eu defendo muito categoria de base, defendo muito jogador bom que surja. Então, eu gostaria de ver ele com continuidade no time. Agora para imediato, Munari, é Alan Patrick no banco. O Alan Patrick, pra quarta? Pra quarta, o Alan Patrick tá completamente fora de ritmo, não tem? Alan Patrick agora é para entrar no segundo tempo, para segurar jogo, prender um pouco mais a bola dependendo do resultado. O Alan Patrick não tem condições hoje físicas de suportar 45 minutos. Tá, fiquei um pouquinho confusa então. Eu entendi no começo da tua fala que Alan Patrick joga peronomútil. Joga como titular sempre. Então, ele começa e depois sai ou ele entra no decorrer? Não, vamos de novo. Vai de novo, desculpa. O Alan Patrick bem fisicamente, quando ele estiver bem fisicamente, ele é titular, acabou. Só que hoje ele não tá bem fisicamente. Então, hoje ele é reserva do Inter. Bom, final de semana contra o Juventude, depois de uma semana de trabalho físico para ele, se ele estiver bem, joga o Alan Patrick. Só que eu acho que essa recuperação física do Alan Patrick, ela não vai durar uma semana nem 10 dias. Talvez mais 2 semanas para ele atingir um auge. E esse período é de entrada em campo faltando 20, 30 minutos. Ontem acho que o Roger já deixou claro a ideia, né? Quando ele vai colocar o Alan Patrick em campo, o escolhido para sair é o Gabriel Carvalho. Que para mim é um processo natural. Não acho. Eu acho que foi circunstância de jogo. Acho que o Roger fez a seguinte leitura. Quem é que tá melhor aqui nesse jogo? Tabata? Tá mais inteiro? Tá melhor? Fica o Tabata. Porque o Tabata ontem foi pra mim o segundo melhor jogador em campo. Então não tem como ele tirar o Tabata. Eu acho que foi uma leitura circunstancial. Mas para mim é um caminho natural que o Tabata seja titular com o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho vá pro banco. E foi o que eu falei aqui quando o Inter contratou o Tabata. O uso da base, o uso de jovem é projeto do clube, não de treinador. Se tu traz o experiente... Tu acha que tem que ir o Gabriel Carvalho pro banco? Não é o que eu acho que vai acontecer. Porque já a chegada do Tabata ela vai tirando espaço dos garotos. Por exemplo, ontem o Gustavo Prado não entrou, né? O Gustavo Prado não entrou. Então, assim, acho que vai ser Alan Patrick e Tabata. O Gabriel Carvalho vai pro banco, assim como no ataque. O Ricardo Matias não vai entrar, porque agora o Valência é o reserva do Borré. Eu tô contigo quando tem jogador experiente, o treinador usa o experiente. Não, e não é experiente ruim, é experiente bom, né? E só para concluir em uma frase, Rogel, que a gente não falou sobre ele. Rogel, pois é, essa situação do Vitão, ela tá sem explicação. Pelo menos o Vitão não tem dor, né? Pelo menos o Vitão tá sem dor. Mas o Rogel fez a melhor partida dele com a camisa do Inter, é verdade.
porque ele tinha muita proteção. O sistema defensivo funcionou porque os dois volantes jogaram muito bem. O Fernando, especialmente. Quem é melhor, Vitão ou Rohel? Vitão é melhor. Agora, tem que entender, eu não tenho informações, vou até buscar essa informação hoje para saber qual foi o tipo de conversa que o Roger teve com o Vitão e por que ele chegou à conclusão que o Vitão tem que ser reserva. Time Vai reserva, vai todo colocar. reserva. Isso, quantos pontos? Eu botei 3-1 nesse jogo aí, no bate-bola. Acho que o Inter ganha o jogo do Atlético lá. Munari, tu acha que dá pra vencer essa partida também? Não, tem que vencer o Atlético, deve ser time reserva, B, C. O Atlético joga hoje contra o River, a ida da semifinal da Libertadores. Esse jogo é no sábado de noite e a volta lá em Buenos Aires é na terça. Então o Atlético deve viajar domingo para Buenos Aires, não joga ninguém esse jogo, a não ser que alguém seja expulso hoje e fique suspenso na Libertadores. Então, assim, contra o time reserva é para ganhar o jogo. Nós vamos ter uma sequência do Grêmio também, mas se tu quiser opinar, César, palpite, fica à César. vontade. O Inter vai ganhar todos os jogos por 42-0. Do jeito que eles estão falando. Ai, Do jeito que- que eles estão falando é 42-0 contra o Atlético, Ai, que 39-0 mordido que ele contra o tá. Flamengo, 28, porque vai jogar pouco contra o Machucou Criciúma. ele, rapaz. O Grenal machucou ele. Não, Valéria, olha só. O Inter tem uma sequência que não é das mais difíceis, tá? É. O Inter, tirando... vamos lá. Teoricamente, o futebol, né? A gente faz projeções assim, mas as circunstâncias do jogo a gente não sabe, né? Mas, teoricamente, o jogo que tem aqui pela frente com maior nível de dificuldade... Claro, tem Inter e Flamengo em casa, no Beira-Rio, mas só Flamengo e Inter no Maracanã. É um que o jogo assim, Flamengo, quais são, o Vaguinha? Flamengo é o mesmo caso do Atlético. A Eu- final da Copa do Brasil é no domingo, esse jogo é quarta-feira. O Flamengo não deve ser time titular. Eu O vou- Inter eu vou dizer a tem, minha o Inter sequência, tem tá? Pra seis gente jogos, evoluir. 6 jogos duros, tá? Na minha opinião. 6 jogos duros. Eu não tô dizendo que o Inter não ganha. Acho que o Inter é favorito em quase todos eles. Mas 6 jogos duros. O jogo contra o Criciúma não é fácil. O jogo contra o Fluminense não é fácil. O jogo contra o Vasco não é fácil. O jogo contra o Flamengo não é fácil. E o jogo contra o Botafogo não é Bom, fácil. minha sequência, tá? 3, pode botar mais 3. 3 contra o Flamengo? 3 contra Flamengo, Tá. 3 contra Criciúma, 3 contra Fluminense. Aí eu acho que pela sequência empata com o Vasco, Então, um pontinho contra tá? o Vasco. Ganha do Red Bull Bragantino. Eu tenho que escolher uma derrota. A derrota que eu escolho é essa aí contra o Flamengo. Acho que o Inter perde esse jogo lá. Aqui contra o Botafogo tudo pode acontecer, mas acho que o Inter ganha. Então, vamos botar mais 3. E aqui empata contra o Fortaleza na última rodada. Não, alcançou o Botafogo quase, né? Não alcança o Botafogo, se eu não me engano, a projeção do Inter aí é de 66 pontos. Esse jogo contra o Botafogo ele é interessante porque... Sei, o Schenck pode calcular pra mim, mas eu acho que é 66. 20 tem aí? Isso. E o Inter tem hoje quanto? 46, não é? Aí e essa soma daria 69? Isso? 69? É. Com o que o Inter tem agora, Pode ser. 69. Na projeção que eu fiz, o Palmeiras é campeão com 80. o Inter tem 49. 69. Não, então. esse jogo Inter e Botafogo, a rodada anterior... Melhor, 66, tá? Soma aqui do Matheus. Então tá, foi isso. Nos auxilia. Foi isso. O Inter tem 49. Então é 69. Tem 20 ali? Não, não tem 20. Não tem 20, não tem. Tem 17. 17, isso aí. Tem que tá certo. Tá. O Botafogo e Palmeiras é na rodada que o Inter enfrenta o Flamengo. Então, o Botafogo vai jogar contra o Inter no Beira-Rio, depois de ter enfrentado o Palmeiras no Allianz Parque, que pode ser um jogo decisivo em relação a título. Olha a projeção, tá? O Inter perdeu aí na projeção do Vaguinho, o Inter perdeu 6 pontos. Certo? 3, 7. 7 pontos. Sem clubismo. 7 pontos. Não, mas não é isso que eu quero falar. O Inter vem de 10 jogos sem derrota. E o Inter perde 7 pontos nos próximos 9 jogos, segundo a projeção do Vaguinho aqui, que não tem nada muito fora da realidade aí, talvez um ou outro jogo. Como o Inter se atrasou, né? Como o Inter se atrasou. Porque nós estamos falando Se o Roger 19, chega- nós estamos falando de 19 jogos, uma projeção... Se o Roger chega 10 dias antes, o Inter briga pelo título. Essa que é a Mas não verdade. dá nem pra dizer isso, né? Porque o próprio Roger, a pior derrota, o Inter perdeu com o Roger trabalhando e já melhorando, né? Que é aquele jogo lá contra o Atlético Goianiense. Tá, tem vamos algumas só pra situações. gente trazer a matemática certa, tá? Vamos Tá, lá. vamos de novo. 20 pontos aqui, tá? 20 pontos é o que tem aqui. Então, você estava certo Então, no começo. 69, exatamente. Parabéns. Tá, mas vamos lá. É que tem algumas coisas do campeonato que a gente precisa considerar, tá? Esses 2 próximos jogos seriam jogos muito difíceis. Atlético Mineiro,
com Hulk, Paulinho e Scarpa em BH. Ninguém ia projetar a vitória do Inter. Bom, aí o Atlético com o time reserva. Inter e Flamengo, mesmo no Beira-Rio, com Gabi, com Gerson, Arrascaeta, De La Isso já Cruz. tinha acontecido com o São Paulo lá. Outro jogo. Aí tu tem, o Flamengo com o time provavelmente reserva porque tem Copa do Brasil. Mudou o jogo, então a tabela ela acaba ficando melhor do que ela era. Eu né? acho que não, se eu não me engano, dia 30 é meio de semana. Quarta, mas no domingo é a final. Ah, é domingo a final. É. Boa, Então, a assim, final da Copa do não, Brasil. acho que não vai ser todo reserva. Ah, não, mas vai é. ser um time misto. É. Não vai ser um time titular. É. Essa relação E aí do muda, time misto, por isso que ela é tão positiva a essa expectativa. relação do time misto, do time titular, eu sempre coloco, a questão está na cabeça dos jogadores. A cabeça dos jogadores pode ser reserva, pode ser terceiro time, ela não tá ali. Não tá naquele jogo. Porque aquele jogo ele pode perder. Ele não pode perder o jogo desse. Imagina o Atlético hoje, tá? Todo mundo vai parar para ver o jogo, certo? Atlético e River, talvez o jogo mais importante da temporada até 9h30 da agora. noite. No futebol brasileiro. Não, mas no futebol brasileiro, jogo de semifinal de Libertadores. Não estou dizendo, claro que a torcida do Atlético e do Cruzeiro estão mais mobilizados, mas é o melhor jogo do campeonato, o maior jogo do campeonato brasileiro, do campeonato no futebol brasileiro nesse ano. Eu acho que o Atlético está pensando no jogo de sábado. Sinceramente. Se a gente pensar no ano passado, quando Claro o que Inter não. jogou contra o Fluminense, qual foi o jogo do Inter entre aquela semifinal? Ninguém lembra, né? Mas o time do Inter foi... Nenhum colorado estava preocupado com aquele jogo. A nossa projeção pelo título a gente vai colocar aí na tela E, para ó, vocês, boa. uma tela para justamente analisar o que ainda dá para o Inter fazer e como seria possível o Inter chegar lá e conseguir o Eu título do gosto. Campeonato Brasileiro. Agora sim, Vaguinha, pode Eu gosto falar, meu disso. querido. Eu gosto disso, tá? A tese é a seguinte: é melhor o Botafogo ganhar do Palmeiras. Está convencionado que para o Inter ser campeão brasileiro tem que ganhar os 3 jogos. Então, coloque ali, por favor, Schenck, no Internacional, na coluna do Inter, mais 9 pontos. E o Inter vai para 74. Posso, Vaguinha, só colocando. Essa é a pior sequência do Inter até agora. Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém discute isso, né? Sim. Não, ninguém discute. Ninguém discute A maior isso. dificuldade o Inter vai ter Porque agora. poderíamos, esses dias nós projetávamos aqui pontos, o Inter fez praticamente todos que a gente projetou. Sim. Acho que só o empate com o Flamengo, né? Sim. Dos que a gente não tinha trocou pelo projetado. Vasco, porque a gente botado empate Isso. com o Vasco. Mas assim, independente disso, se o Inter tem pela frente Vitória, Atlético Goianiense e Fortaleza, ou Fluminense, o Inter teria que ganhar os 3 jogos também. Só que tá? É a sequência mais sim, difícil. sim, Teria que ganhar de qualquer jeito. Tá? Estando atrás é melhor ter os confrontos que tu consegue, se tu ganhar do Então, Botafogo, tu desconta 3 pontos. Coloque pra mim ali 9 pontos, Schenck. Tá, 9 pontos do Inter, então. 74. Vitória sobre o Flamengo, para quem nos escuta em Gaúcha 2. O Vaguinha tá projetando que o Inter ganha do Flamengo, do Botafogo e do Fortaleza e chega a 74 pontos. Exatamente. vamos lá, Não o é que eu tô Palmeiras pode fazer projetando. Não é que eu tô projetando, é que se a gente vai fazer A gente vai cálculo analisar como aqui. seria chegar no título, Exato. né? Então, Vamos lá. 74 pontos pro Inter, tá? O Palmeiras perdeu Bom, pro Botafogo. o Fortaleza já perdeu pro Inter ali. Vamos botar empate ali entre Flamengo e Fortaleza. É que o jogo do Flamengo... Desculpa, tá? Esse jogo, Vaguinha, Ele é decisivo é pro o Inter. grande jogo pro Inter. Jogo. E é melhor que o Flamengo A Rádio vença. Gaúcha deve fazer, inclusive, eu imagino eu. Porque Nós vamos esse- fazer Palmeiras e Botafogo. Não, porque o jogo Flamengo e Fortaleza define o jogo do Maracanã, cara, do Inter. Aumenta ou diminui a força do Maracanã. Claro, tudo bem, mas eu vou colocar. Eu não tô fazendo análise assim global, eu tô fazendo análise agora do jogo, tá? Fortaleza e Flamengo, na minha opinião, é um empate. Não, sim, mas eu digo assim, pro Inter, o melhor resultado aí é o Flamengo não o ganhar. Flamengo não ganhar. Porque se o Exatamente Flamengo isso. ganhar, Sim, mas eu tô dizendo, Flamengo vai jogar pelo que eu título acho também. que vai Não, sim, acontecer. sim. Empate, tá? Então, eu tô começando por Fortaleza e Flamengo, pode ser que é? Pode. Tá, então bota ali empate Fortaleza. O Fortaleza já perdeu pro Inter, né? Então, vai ganhar do Vitória e vai ganhar do Atlético Goianiense. Vai fazer 7 pontos. 71. Internacional ganhou do Fortaleza. Isso. Tá, então o Fortaleza Flamengo, chegaria a 71 pontos no fim do campeonato. o Flamengo vai empatar, vai perder, vai fazer vai fazer 7 o Flamengo. Tá? Tá, ficaria com 72. Não, 73. 69. Não, 69, peraí, Gente, os dois eu não tô podem. em outro mundo, gente. Socorro, ainda bem que eu Tá. fiz jornalismo. né? Agora, Parabéns. agora 7. a minha tese. Qual que é a minha tese agora, tá? A Olha. minha tese é: o Botafogo é melhor o Botafogo ganhar do Palmeiras por 2 motivos. Primeiro, porque o Botafogo tem uma decisão de Libertadores da América e tá com foco dividido. Segundo, se o Palmeiras perde pro Botafogo e perde para o Cruzeiro, no máximo, o Palmeiras chega a 73.
Entendeu? Então, entendi. o Palmeiras na última rodada contra o Fluminense, que eu acho que vai escapar do rebaixamento e que não vai ter interesse nenhum em ganhar esse jogo, porque o Botafogo vai estar na disputa, pra mim é muito melhor eu ter o Palmeiras fora da disputa. Então, o cálculo que eu faço é: Palmeiras perde pro Botafogo, perde para o Cruzeiro e ganha do Fluminense. Certo? Certo. E aí, o Botafogo venceria o Palmeiras, perderia para o Inter e na última rodada a gente torceria até por um empate do São Paulo e aí a decisão iria para o saldo de gols. Saldo de gols hoje a diferença é de 4. De 4. Se o Inter ganha do Botafogo de 2-0, zera. Correto? Número de vitórias igual se o Botafogo empatar com o São Paulo. E a diferença seria no saldo de gols. E aí o Inter seria campeão brasileiro. Vamos, Colorado! que tu acha Vamos, disso, Colorado! Eu acho que esse jogo aí, diferente do São Paulo, o Flamengo tinha um ambiente. Apesar de não ter mais o que fazer no campeonato, o Flamengo tinha um ambiente. Domingo, 4 da tarde, Maracanã lotado. Torcedor ali com 50 mil pessoas, né? Acompanhando o jogo. Os caras jogaram para se divertir. Jogaram sem pressão. Não, e pra fazer uma demonstração pra torcida também, né? Porque tu não enche o estádio com 50 mil e simplesmente não dá pra não jogar, então, né? Sim, os caras jogaram. Quem tem muita qualidade jogou. Ó, o que jogou esse Gerson contra o Inter no primeiro tempo foi um absurdo. O Wesley, lateral direito, jogou demais também. Né? Então, o Flamengo jogou muito no primeiro tempo. O jogo do Inter não encaixou. Tá? E não encaixou por quê, Kelly? Porque o Inter tem um jogador hoje que é assim, uma peça fundamental para que a ideia do Roger funcione. Essa ideia que deu certo em 16 jogos. Ou em 15, porque ele ficou de fora de 1 ou 2 jogos aí. 15 ou 14, enfim. Rafael Santos Borré. O Borré é o jogador da combinação, é o jogador que ajuda a marcar a pressão. O Munari falou aqui sexta-feira, vocês vão ver, que o Valência não vai conseguir fazer isso. E o time vai ter mais liberdade. Bom, o Flamengo tem qualidade para sair tocando de trás. Se nós não fizermos uma pressão lá na frente, como não fizemos, vai ser fácil para eles saírem. O Felipe Luiz matou a jogada pelo lado esquerdo, botando o Wesley e Gerson lá pelo lado direito de ataque do Flamengo. E aí o Flamengo desfilou no primeiro tempo, 3-0. O Inter reagiu no segundo. Acho que o Roger fez algumas modificações, puxou o Fernando um pouquinho mais para trás. Depois ele coloca o Rômulo com um pouquinho mais de vigor. E aí o Inter equilibra as ações e poderia, inclusive, ter empatado esse jogo no segundo tempo pelo que jogou. Então fica a frustração, Kelly, para fechar. Fica a frustração de não estar mais brigando pelo título. Agora, no sábado aconteceu uma façanha, se a gente olhar para trás, que é a vaga direta para a Libertadores da América. Nós não podemos, e é só olhar para o Grêmio, para a situação que o Grêmio passou, com mais jogos longe da arena, é verdade, mas é só olhar para o lado e ver que a situação não foi fácil em 2020 e 2024. Então tem que comemorar e muito a vaga direta na Libertadores. Munari, o Gugu Colorado manda aqui, em 12 minutos o Inter entregou o título brasileiro. Mas é que assim, eu acho que eu entendo que o torcedor está decepcionado hoje, mas assim, tem que entender que o Inter perdeu para um grande time. O Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo ontem, foi um absurdo. O Flamengo jogou assim, um grande futebol, e aí entra, o time está mobilizado para jogar mesmo, sem valer mais nada. E aí eu acho assim, temos que destacar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é a grande notícia do futebol brasileiro em 2024. O que tu acha que ele trouxe tão diferente? Tá surgindo aí um treinador promissor. O time do Flamengo, ele ajustou muito bem o Flamengo. E aí, esse foi um ano que, se a gente for olhar os treinadores brasileiros, né? Bom, o Tite volta pro Flamengo, foi uma decepção. O Filipão foi demitido lá no começo do ano no Atlético. O ano do Renato é terrível. Vamos falar do Inter, gente. Vamos falar do Inter. Do Mano, pior ainda. O Diniz também tá mal. O Ceni não engrena. Deixa pro Segue o Fio do Rio de Janeiro lá falar sobre o Flamengo. O Roger até, começou o ano, tava sem mercado, foi bem no Juventude, tá no Inter, mas ele tá reconstruindo a carreira. Treinador é o grande problema do futebol brasileiro. Tanto é que o Dorival tá na seleção e cada jogo fica claro que não tem condição nenhuma. Eu tô satisfeito com o meu treinador, Roger Machado. Tô muito satisfeito com o meu treinador. Depois desse jogo, o Roger Machado não é uma grande notícia pelo que ele fez no segundo tempo? Não nesse nível. O Felipe Luiz é de outra turma. O Felipe Luiz é um cara que se formou no futebol europeu,
que bebeu da fonte lá, que teve grandes treinadores, que se preparou para isso, e logo que ele assume o Flamengo, são 13 jogos, né? O que o Flamengo joga, o Flamengo dominou completamente o meio-campo do Inter ontem, tinha as ultrapassagens pelos lados, o Flamengo chegava por dentro, chegava por fora, criava chance, não deixou o Inter sair Tu jogando. já acha o Felipe Luiz mais treinador que o Roger? O Felipe Luiz parece que vai ser um grande treinador, não só nível brasileiro, tá? Tu consegue responder a pergunta que eu te fiz? O Felipe Luiz já é mais treinador que o A Roger? questão é assim, eu acho que o Felipe Luiz é um cara que daqui a pouco a gente vê treinando um grande time na Europa. O Roger não vai fazer isso. Alan Patrick premiado, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro, no tradicional Bola de Prata. Ele superou o Savarino do Botafogo e também o Garro do Corinthians. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa escolha? Foi justa? O Munari estivesse por aqui, eu queria muito ouvir a opinião dele, porque ele fez algumas críticas ao Alan Patrick. Mas então, sem Munari, eu repasso para vocês a pergunta. Mesmo ficando de fora aí de alguns jogos importantes na temporada, Alan Patrick foi eleito o melhor meio-campista do Brasileirão. No segundo turno ele arrebentou, jogou demais. Segundo turno do Campeonato Brasileiro. Principalmente ali depois da chegada do Paulo Paixão, que faz um trabalho de fortalecimento muscular nele, ele cresce muito e joga muita bola. Ele tá ali ao lado do Garro, do Corinthians, a gente mostrou a seleção ontem aqui, né? Do Garro, do Corinthians e do Rafael Veiga como os melhores meias do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. A grande questão Agora, preciso dizer, o Savarino fez um campeonato espetacular, tá? E ele fez um campeonato no time campeão, né? Matheus Pereira, do Cruzeiro, que pra mim é uma versão mais jovem do Alan Patrick. Joga demais. Não, joga muito Meia mesmo. clássico, Mas nunca tinha 10 parado pra clássico. fazer essa comparação com o Alan Patrick. O Alan Patrick te machuca, né, César? Machuca, né? Não, é que eu acho um O excepcional Alan jogador. Patrick foi comparado ao Monsalve aqui já, né? Não. Hora do café, tá? Pois é. O Alan Patrick Não, foi não, desrespeitado por esse programa. Não acho Foi que... desrespeitado. Eu acho, quero um cafezinho, eu Léo. acho só que o... Eu não gosto de falar mal de quem não tá aqui, mas o cara que tava sentado aqui, ó, e que tá de férias, disse que o Monsalve vai ter uma carreira melhor que a do Alan Patrick. O que a gente Muito precisa obrigada. dizer... Machuca vocês. Eu tô me referindo ao número 10 do campeão brasileiro que perdeu a eleição, só isso. Então tu acha injusto ele ter perdido? Tu acha que ele deveria ter ganhado? Fiz um voto de... Não, eu acho que o Alan Patrick é melhor do que o Savarino, ponto. Então ele mereceu, foi justo? Não. Isso não quer dizer que seja justo. Para mim, Entendi. se puder escolher entre o Savarino e o Alan Patrick, eu fico com o Alan Patrick. O que eu quero dizer é que o campeonato do Savarino foi efetivamente muito bom, só isso. Muito bem. O pessoal tá dizendo que o Vaguinho é o 20 premiado aqui hoje, o Henrique Só falam de Parisi. Grêmio. Só falam de Grêmio. Aí Como quando assim? fala O de assunto é Inter, Inter, cara. quando falam de Inter é pra destruir. Tá, mas tu vai fazer o quê? Vai fazer a Glória Pires e vai dizer que sobre o Grêmio não tem condição de opinar. Mas é eu isso? falei bastante sobre o Grêmio. Não, mas pode falar mais, Falei pessoal. bastante Quer te ouvir sobre o mais Grêmio. aqui, ó. Eu O pessoal falei tá sobre. esperando. Um troço espetacular. Né? A Glória Pires foi comentar um evento que não tinha visto. Esse programa que compararam Parece o Vaguinho Monsalve que e Alan comenta o Patrick, futebol sem ver. isso tem que ser guardado. Ah. Compararam o Monsalve e Alan Patrick. Não é pior do que comparar o Monsalve e o Alan Patrick? Foi dito aqui. O cara tava sentado nessa cadeira. O Celso E o Monsalve vai ter uma carreira melhor que a do Alan Patrick. O Celso Colice tá dizendo o seguinte... Não, eu já Monsalve sei. Monsalve melhor que a Lampa, só um Munari pra achar isso. Não foi isso que o Munari disse, vão fazer justiça. O Munari disse, vocês vão ver que a carreira do Monsalve vai ser maior que a do Alan Patrick. Ou seja, não sabe quando é que nós vamos saber disso? Daqui a 15 anos. Não, eu já sei adianta agora. discutir hoje. Desculpa, mas eu já sei agora, não vai ser maior. Eu já sei agora, não vai ser maior. São jogadores diferentes, né? O Alan Patrick é 10 mais clássico, o Monsalve é um meia moderno, o cara que joga de área a área. Mas é que Eu fiz um... O que o Munari disse, Léo, foi assim, ó, a carreira de um vai ser maior que a de outro, só É isso. que o Monsalve com 21 anos, ele tem um lastro muito grande. Eu acho que o Monsalve vai ser jogador de Europa. Se o Grêmio souber potencializá-lo, vai ser jogador de Europa. Rapidamente, eu fiz um curso de diretor executivo no Fute Hub e o Alan Patrick foi meu colega de aula. É muita qualidade, hein, Léo? Que isso, gente? Respeita. Tá com dúvida das credenciais? Toma, ele bota tudo na Eu mesa. sabia que o Alan vai ser... Não, ele foi meu colega de aula. Olha. Ele, aquele Wellington, volante do Inter, que foi campeão pelo Atlético Paranaense, tinha vários vezes. Sim. O centroavante Pedro... Um centroavante do Inter que jogou na Suécia, me esqueci o nome dele. Foi o goleador na base. E vários jogadores. E o Alan Patrick... Pedro Lucas? Não é o Pedro Lucas, o
pouco eu me lembro, não. Muito, um cara gente finíssima. E o Alan Patrick era meu colega, fazendo trabalho juntos, era um curso online, mas fazendo trabalhos de dinâmica assim? juntos. Olha. E o Alan tava saindo do Shakhtar. E aí, até na época, naquele momento ele acertou com o Inter, e ali até eu tive um lance dele, eu peguei até dei a informação. E aí o Alexandre Matos, que é diretor do Cruzeiro, deu uma palestra pra nós. E aí, assim, Alan Patrick, tu me deu muito trabalho. E o Alan Patrick ria. E por que eu trago essa história? Porque o Alan Patrick, realmente, no começo da carreira, ele era um cara que tava um pouco desviado. Mas a volta dele pro Shakhtar, o Alan Patrick sai do Inter, joga no Palmeiras e no Flamengo e não consegue se afirmar. O Inter de 2014. E no Shakhtar ele amadurece, ele é um cara que cresce profissionalmente e hoje está sendo o jogador que sempre se esperou. O Alan Patrick é o primeiro meia pós-Ganso no Santos. Era apontado como novo Ganso. Mas aí não conseguiu, era muito jovem. Ele mesmo disse que amadureceu bastante e tal. Esse menino fez uma taça São Paulo. O Santos perde a final pro São Paulo no Pacaembu. Eu vi o jogo. Eu acompanho, na época acompanhava mais do que acompanho hoje. Ele pintou Vaguinha como sendo assim um desses jogadores espetaculares. E curiosamente ele não conseguiu naquele início de carreira, até que em seguida ele vem pro Inter, né? Ele vem jovem pra cá. 2014 ele vem pro Ele vem jovem pra cá, mas ele pintou. E depois dele veio ainda o Felipe Anderson. O nosso chat explodiu aqui com o assunto Alan Patrick, essa disputa aí com o Monsalve e tudo mais. O Gabriel, 1903, ele pergunta do Alan Patrick na Europa, ninguém sabe quem é. O Daniel, não é uma pergunta, é uma afirmação dele. O Daniel Severo, Vaguinha, me fala 2 títulos que o Alan Patrick ganhou aqui no Sul. 2 Campeonatos Gaúcho. Pronto. Ganhou um, né? 2014, aquele que o Inter ganha em Caxias, o Inter tinha um quadrado no meio campo. Era Alex, D'Alessandro, Alan Patrick, Não teve outro. Arangues. Tinha mais um volante. O Inter jogava com o esquema do Abel, aquele time do Abel. Ô, César, não importa o que o Munari disse. O que importa é a minha capacidade de distorção. É isso. Agora que sim. importa. Eu achei que Agora tu foi, sim, eu achei que tu entendi. foi bem, tu mostrou Perfeito. grande qualidade agora. Entendeu? Perfeito. Vaguinha, eu tenho uma coisa pra te dizer, Vaguinha. Deu um enfraquecido nos teus argumentos, esse aí. Chegou a inventar um gauchão pra ele ganhar. Esses tempos, um jogo contra o Bragantino, acho que foi no Beira-Rio, eu tava comentando pra Rádio Gaúcha e terminou o jogo e tal, a gente fica na cabine, pós-jogo e tal. Vaguinha acho que já tinha saído. E aí entrou o Alan Patrick em campo. Tinha umas crianças ali na beira do campo, ele cumprimenta, ele vai jogar. Achei muito legal, até fiz um vídeo, botei no meu Instagram. Ele vai jogar bola com o filho. E aí ele fica, tipo, meia hora jogando bola com o filho faz gol nele, ele dá drible no filho, dá caneta. Senta que lá vem história.